Toda semana tem Tribos Podcast no YouTube, como os anfitriões Dedé e Newton. No Tribos Podcast, o convidado pode desenvolver suas ideias e projetos em um bate-papo bem descontraído e o mais livre que podemos ter. Venha compartilhar suas emoções e experiências no Tribos Podcast. A gente tinha uma franquia antes, uma franquia bacana, que a gente ficou com ela de 2013 até 2021. Aí a gente foi numa convenção que teve lá em Angra dos Reis. Aí lá eu pedi um uísque, né? Aí o cara trouxe pra mim um uísque, acho que é 30 anos. E o nome do uísque é Sobieski. Polonês. Aí eu perguntei assim, da onde é esse uísque? Ele falou, não, da Polônia. Fica muito gostoso mesmo, tinha um sabor bastante agradável. Eu falei com um colega, né, e falou sobre você, né? Eu falei, Sobieski, eu lembrei de um uísque que eu tomei. Aí tem alguma referência em relação à Polônia, porque o teu sobrenome é polonês, né, Sobieski? Meu sobrenome é polonês. Tem, assim, teve um rei da Polônia que era Sobieski, né? Só vou saber te dizer isso. Mas a minha família é do Rio Grande do Sul, a minha família tá lá no Rio Grande do Sul e assim, lá o Sobieski se espalhou ali, sabe? Então, do Rio Grande do Sul até o Paraná, nos 3 estados ali, a gente tem parente Sobieski. Que bacana, hein? Pois é, pessoal, esse aqui é o nosso convidado de hoje, que é o Yuri Sobieski, ele que foi ex-secretário de Juventude da cidade, né? No caso, foi quando fundou a secretaria, né? Exatamente, foi o primeiro secretário municipal da Juventude. A secretaria, ela foi criada, já tinha uma coordenadoria municipal da Juventude, mas a Secretaria de Juventude foi criada logo depois das eleições de 2020. E aí eu estive nessa missão, né, que eu tenho um orgulho gigante, né, de passar esse tempo da minha vida ali, principalmente de prestar esse serviço à minha cidade, a cidade onde eu nasci. Sou apaixonado por Paraupebas, então eu tive a honra de ficar ali por 3 anos e 3 meses ocupando essa função, esse ofício tão gostoso que é servir Paraupebas, especialmente a juventude dessa cidade querida. Foi um tempão bacana, hein? Antes da gente entrar nesse tópico aí de como foi o convite para poder ser secretário, fala um pouco para nossa audiência quem é Yuri Sobieski. Bom, Yuri Sobieski, eu sou um jovem filho de Parauapebas, sou filho de um operador de máquinas pesadas, né? Como tantos outros nós temos aqui, né? Tantas pessoas que prestam esse serviço aqui na nossa cidade. Sou filho de uma dona de casa, né? Sou filho de José Rui e de Maria Eliane. Eu sempre falo que eu tenho orgulho disso, né? Venho dos movimentos estudantis, fui presidente de Grêmio Estudantil na Escola Eduardo Angelim. Outra coisa também que eu carrego com muito orgulho, né, essa origem. Depois fui para o Conselho Municipal da Juventude, fiz parte da primeira formação do Conselho Municipal da Juventude em Paraupebas. Lutamos, inclusive, estive ali ajudando a lutar pela criação daquele conselho. Estive também na luta pela criação da coordenadoria, isso lá atrás, em 2010 ainda, 2010, 2011. Na verdade, começou ali no finalzinho de 2009, né? E sou um cara apaixonado por gente, gosto de conversar, gosto de estar sempre muito próximo às pessoas, porque eu acho que isso fortalece muito, principalmente numa cidade como é a nossa, né? Como é Paraupebas, uma cidade que tem gente de todos os cantos, enfim. E assim, sou um cara que tem uma esperança muito viva, sabe? Acho que sempre é possível a gente fazer mais, sempre é possível a gente estar muito perto das pessoas e construir escutando, ouvindo as pessoas, ouvindo histórias, né? Compartilhando momentos, né? E é isso. Sou um cara muito simples, muito humilde, apaixonado por All-Star, apaixonado por Fusquinha. Todo mundo gosta, hein? Ainda não consegui comprar o meu Fusca não, mas vou conseguir, fé em Deus. E é isso. Então, um cara muito cheio de esperança de ver essa cidade sempre no caminho certo e cada dia melhor. Tem uma paixão imensa por Paraupebas, né? Eu tenho. Eu fico assim... A gente fala muito assim, ser filho de uma cidade, né? Ser filho de Paraupebas. É muito importante isso. Só que às vezes a gente fala da boca para fora. Infelizmente, né? Muita gente fala isso e às vezes eu acho que é da boca para fora. Ser filho de Parauapebas, gente, tem que brilhar os olhos,
sabe? Tem que sofrer junto com a cidade, tem que estar ali, tem que arregaçar as mangas, né? Tem que estar perto das pessoas, tem que ter olho no olho, né? Tem que sentir as dores, né? E festejar, comemorar quando for preciso também fazer isso. Eu acho que ser filho de uma terra, ser filho de uma cidade é você compartilhar, né? Os momentos com ela, é você viver aquilo, é você respirar aquilo. Então, eu acho que é muito por isso que eu tenho mais esse lado pro social, né? Por conversar com as pessoas, esse cuidado, esse carinho, essa percepção de que a gente tem que ter. Eu acho que isso tem muito a ver com ser filho de Paraupebas. Então, eu acho que isso me motiva muito. Eu sou completamente apaixonado por essa terra. Quando a gente fala em movimentos estudantis, eu lembro quando eu era mais jovem, né? O meu último ano que eu estudei na escola Irmã Dulce era o ano que o Rafael estava entrando para estudar lá. Uhum. E ele começou com os movimentos estudantis também, né? Aí a gente vê que, geralmente, as pessoas que quando começam nos movimentos estudantis, eles têm aquela sede de mudança, tanto só na escola também quanto na região que reside, né? E o Rafael é um exemplo disso, né? Ele começou cedo e hoje está aí onde está, né? A gente vem do mesmo tempo, né? Na época ele estava presidente de Grêmio numa escola, eu estava lá no Eduardo Angelim, tinha o Elton lá na escola Marluce Massariol, então tinha uma galera aqui no Irmanduce também tinha o Ricardo Feitosa, uma liderança de juventude assim, exemplar. Então nós estávamos começando ali, sabe? Estávamos mostrando que a classe estudantil, ela estava dando uma sacudida, porque pessoas jovens com espírito de representar, né, estavam ali, estavam surgindo ali. Eu acho que naquela época o que mais impulsionou ao movimento estudantil de Paraupebas foi o surgimento de novas lideranças, inclusive políticas, né? Pessoas que daquela época estavam ali nos grêmios estudantis, que hoje estão presidentes de Câmara Municipal de Paraupebas, né, da nossa Câmara Municipal, assessores, professores. Então, assim, hoje a gente tem muita gente boa que começou lá no movimento estudantil. Então, acho que quando alguém fala sobre isso, a primeira coisa que eu falo, a minha maior escola, a minha maior experiência para ser esse Yuri que eu falei há pouco, foi o movimento estudantil, sabe? Eu acho que o movimento estudantil me ajudou demais, assim, me ajudou a sentir de perto a necessidade do estudante, sabe? Eu vivi de perto. Eu sou aluno, fui aluno a vida toda de escola pública. Então, a gente sabe que o Brasil tem essa carência muito grande, né? Muito, muito viva, infelizmente. E tinha que ter alguém na escola para levantar essa bandeira, né? E aqui em Paraupebas, o movimento estudantil sempre foi muito forte. Ele sempre foi muito forte. Né? Nós temos aí a UMESPA, nós temos aí... tínhamos a UGESP, temos ainda, eu acho que está aí a UGESP. Enfim, tem um monte de gente, de instituição, de grupo, né, que continua firme, né? E isso é muito bom. Então, eu espero que a chama do movimento estudantil, ela nunca se apague. E eu acho que não vai se apagar não, porque as novas gerações, elas estão vivas aí, elas estão fazendo acontecer. E o Brasil tem sido prova viva disso. Quando a juventude se organiza, ela mostra para que veio, né? Quem não se lembra de 2013, quando a juventude foi para a rua, quando a juventude ocupou ali os espaços, falando que não estava satisfeito com a forma como o movimento político no Brasil estava. E aqui em Paraupebas, nós tivemos naquele ano, né? Eu também participei aqui em Paraupebas desses movimentos, e isso foi muito bom, né? E eu acho que o movimento estudantil e o movimento de juventude, ele é muito importante. O jovem, nós não temos que ver o jovem como o futuro da nação, né? Nós temos que ver o jovem como o presente. Nós temos que fazer agora, nós temos que fazer acontecer, né? E eu vejo muito isso. Eu confesso pra ti, eu sou muito revoltado quando eu escuto alguém falar assim, olha ali um jovem falando de alguma coisa, ele tá discutindo sobre o futuro da nossa nação, os jovens são o futuro da nossa nação. Não, nós somos o presente. Eu acho que nós temos que estar ali, ser enxergados agora, e já que ninguém enxerga, então a juventude tem que se organizar e provocar para que as transformações elas aconteçam. Porque já estava falando, né? O futuro está bem distante, a gente tem que trabalhar o presente. Agora. Porque é o presente que é o importante. Isso. Conta pra gente como foi e quando recebeu o convite para ser o secretário aqui da cidade. Olha, eu venho de um partido político, de uma juventude partidária também, né? Da juventude do MDB.
Em 2016, nós montamos um movimento, nós criamos um movimento em Paraupebas muito bom chamado Juventude da Oportunidade. Naquele momento, nós começamos a receber jovens de grêmios estudantis, nós começamos a conversar, dialogar com jovens dos esportes radicais, jovens do campo. E ali nós começamos a entender que a juventude, ela em Paraupebas, ela já está há muito tempo, ela já é há muito tempo uma juventude muito politizada, né? Uma juventude que sabe o que ela quer. Né? E a gente escutava falar muito no número de jovens que votam, né? 50 e tantos por cento, 60 e tantos por cento dos jovens votam, já votam, podem fazer a diferença na eleição. Aí um dia eu parei para pensar, eu falei, olha, a juventude ela não pode ficar sendo vista só como meros eleitores. Né? Nós temos um poder de transformação gigantesca que vai muito além do título de eleitor. O jovem ele pode sentar numa mesa e discutir política pública. Com certeza. Né? O jovem ele pode sentar numa mesa e ele pode falar o que ele escuta em casa, ele pode falar o que ele vê na rua, né? A precariedade que ele encontra, ele pode. Né? E aí nós começamos a discutir isso em grupo, com jovens de diversas áreas, né, da cidade, diversas áreas sociais. E aí nós entendemos que a juventude precisaria de um espaço muito maior que uma coordenadoria. Nós levamos essa proposta para o candidato a prefeito do partido, né, do grupo, que é o atual prefeito Darcy. E naquele momento ele já começou, né, ele já se mostrou muito, muito aberto a isso. Então ele começou naquele momento já a falar, como é que é isso? Né? Como é que seria? E aí nós construímos, além disso, vários outros pontos. Foram 4 anos de construção. A juventude falando da importância, né, os jovens se organizando. E aí chegou na eleição de 2020. Quando chegou na eleição de 2020, nós montamos um movimento chamado Ponto de Equilíbrio, que também tinha a mesma ideia de 2016. Só que aí, nesse momento, já nesse cenário, uma juventude muito mais, eu acho que muito mais madura para discutir aquilo que é fortalecida, para discutir aquilo que nós já vimos discutido lá atrás. Né? E aí nós começamos a discutir naquele momento até o formato de como que seria uma secretaria de juventude, como que seria ela montada no papel e fora do papel, como que ela chegaria aos jovens do campo, ao jovem empreendedor, né? Ao jovem da periferia, aos jovens dos grandes centros, né? Do grande centro de Paraupebas, como que nós chegaríamos ali através de uma instituição, né, de um órgão dentro do governo, de um espaço dentro do governo municipal. E aí, vencendo a eleição de 2020, o prefeito criou a secretaria, ele assinou um compromisso, o Pacto pela Juventude, que nós fizemos um evento gigante ali na Cidade Nova. Recebemos uma porção de jovens, muitos jovens falando sobre isso, falando sobre o futuro. Sabe, a gente via no olhar da juventude que eles estavam realmente interessados. Né? Eu falei, tá aí, é isso, eu acho que esse é o ponto, o jovem pegando o microfone, falando na cara do candidato, falando o que ele pensa, o que ele quer para Paraupebas, o que ele quer para Paraupebas daqui a 30 anos, daqui a 15 anos. Eu falei, é isso, né? Chegamos no ponto certo, no ponto de equilíbrio, literalmente, onde o político, o candidato pode ver a força da nossa juventude. E aí o prefeito, quando reeleito, criou a Secretaria Municipal de Juventude, e aí nos convidou para estar nessa missão. Foi, assim, eu digo que foi o maior desafio da minha vida e, ao mesmo tempo, o desafio mais gostoso, assim, o que eu me senti muito mais útil, né? Porque eu estava ali com a possibilidade de fazer acontecer, né? E nós fizemos. Foram 10.124 jovens atendidos, né, por 9 projetos e um programa municipal, que é o programa Start, que é eu sempre digo que é um super programa de capacitação. Lá o Start, bacana. Show de bola, assim, um programa que, de verdade, eu vi que as pessoas compraram essa ideia, eu vi que o Senai, por exemplo, comprou essa ideia, o Sistema S comprou essa ideia, o governo comprou essa ideia, e principalmente as pessoas, né? Hoje eu encontro, né, a gente encontra jovens aí em grandes empresas, uniformizados, com grandes empresas aqui de Paraupebas, que foram alunos do Start, que estão ali graças ao programa Start. Então é muito bom. Foram 1.000 alunos, né, durante esses 3 anos. Desde a primeira edição até a última, enquanto eu estava na Secretaria Municipal de Juventude, foram 1.000 alunos e foi um sucesso, assim, de verdade, um programa de capacitação que marcou. Só para você ter ideia, Dedé,
nós fomos homenageados, né, e citados na Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro por conta do Projeto Start. Né? Se tornou uma referência. Uma referência. Na cidade do Rio de Janeiro, por conta Eu tinha lá no meu gabinete, na secretaria, ainda uma estatuetazinha, um prêmio que nós recebemos lá como projeto piloto ainda, né? E também como projeto exemplo, né, voltado à juventude, uma política pública voltada à juventude. Aquilo, nossa, me deixou assim tão orgulhoso que eu falei, cara, tá aí, a juventude conseguiu dar o recado dela, né? Isso é muito importante. Porque até o momento, né, a juventude não tinha aonde recorrer, né? Não tinha um setor certo para poder explanar suas ideias, seus anseios, né? Aí com a criação da secretaria foi o ponto inicial para tudo. Foi o ponto inicial para tudo. Mas aí eu vou fazer eu não vou fazer uma correção, mas eu vou contribuir com a tua fala para dizer o seguinte: olha, nós temos uma Câmara Municipal de Vereadores aí, né? Lá tem um plenário, tem uma plateia, tem cadeiras, tem espaço para que o povo possa ir lá. Tem espaço para que o povo possa falar. Tem espaço para que o povo possa cobrar, né? Jogar ali para fora o que ele espera da classe política, do governo, dos representantes dentro do legislativo. Então, as pessoas elas precisam estar ali, sabe? Elas precisam acompanhar as sessões. Eu até entendo, né? Assim, eu tenho conversado com muita gente nos últimos dias, principalmente. Eu tenho escutado muito assim, eu estou indignada com a política, eu estou indignado com a política dessa cidade, desse país, mas nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos perder a esperança porque se nós, enquanto eleitores, filhos dessa terra, sabe, pessoas que constroem essa cidade todos os dias, se a gente perder a esperança, meu irmão, nós vamos parar onde? Verdade. Nós não podemos perder a esperança, né? A gente tem uma arma importante na mão, que é vencer a cada 4 anos, quer trocar a cada 4 anos. Não prestou? Troca, né? Mas vamos estar ali, vamos nos colocar à disposição, vamos poder falar, né? Eu acho que é importante que a gente entenda que a Câmara Municipal de Vereadores ela é um espaço importante para que as pessoas elas estejam ali, não só aplaudindo, né? Não só vibrando quando o vereador dela vai falar, mas cobrando, né? Então é importante que as pessoas estejam ali. Vamos sair um pouquinho da nossa indignação interna ali, em 4 paredes. Vamos para lá, sabe? Eu acho que isso é muito importante. E esse ano nós teremos essa missão. Enquanto filhos dessa cidade, enquanto eleitores dessa cidade, nós teremos a missão importante de fazer acontecer, de renovar aonde for preciso renovar. E a renovação é uma palavra que, infelizmente, está desacreditada, mas que ela tem uma importância gigantesca, né? Mas eu acho que a principal delas, Dedé, é a esperança. Nós não podemos perder a esperança. Teve até um candidato, né, a presidente do Brasil que falava, né, não vamos desistir do Brasil. E eu vou repetir isso também sempre que eu puder e sempre que eu puder falar, nós precisamos ter esperança, nós precisamos mostrar solução. Porque criticar é muito fácil. Tem muita gente que critica, né? Muitos políticos, inclusive, que criticam o sistema A, o sistema B, o formato A, o formato B, mas não apresentam soluções. Vamos apresentar a solução? Vamos sentar numa mesa, vamos lá perto das pessoas, né? Vamos lá entender a necessidade do camponês, né? Vamos entender a sociedade, a necessidade ali do pessoal que está ali na ponta, né? Da periferia dessa cidade. Vamos lá, vamos entender o porquê da indignação dessas pessoas, né? Vamos compartilhar com elas ideias, mas vamos apresentar soluções. Então, eu acho que a eleição ela é uma ferramenta muito importante, né? A política, eu vejo ela como um meio de transformação gigante, né? E ela está necessitando de pessoas com coragem, de pessoas que possam olhar e falar, ei, tá errado aqui e o caminho é esse. Tá errado aqui e a solução é essa, né? E eu acho que a juventude tem essa força, né? A juventude tem essa missão muito importante de fazer isso agora nessas eleições, como nós tivemos nas outras e como nós teremos daqui para frente. Então, nós precisamos ter coragem e esperança. Vamos aqui falar um pouco começou a falar de política, né? Vamos falar um pouco de política, então. Qual foi o momento exato que tu viu que esse é o momento para mim poder tentar entrar, para tentar trazer essa solução para a cidade, para a região, entendeu? Para poder explanar tuas ideias.
Você fala agora? Isso. Olha, agora, assim, para falar de agora, eu tenho que voltar lá atrás. Lá atrás, no passado, Tem que voltar lá atrás. Eu sempre tive essa vontade, eu sempre tive esse desejo. Eu acho que por estar muito próximo, né, das pessoas, por vir de uma família pobre, por vir de uma família que tem pessoas, inclusive, que lutam, né, por ideais, que acreditam num meio de transformação muito importante. Aí eu cito meu avô. Meu avô foi presidente de associação ali no bairro Rio Verde. Eu sou filho do bairro Rio Verde, nasci ali na rua Cristo Rei. Eu tenho tia que mexe, que tá aí no meio social, no mundo social. Um tempo tinha feirinha ali, hein? Então já tinha ali dentro de casa essa essência. Mas lá atrás, quando eu comecei no movimento estudantil, né, que nós começamos a enxergar a necessidade, a precariedade das escolas, naquela época as escolas estaduais, quando nós montamos o Grêmio Estudantil da Escola Eduardo Angelim, Grêmio Paulo Freire, e aí eu faço referência a grandes professores que inclusive nos ajudaram a isso, professora Adriana Valadares, professora Ana Maria, professora Francilene, professor Manel, professora Alderina, uma porção de professores, um monte de professores que olhava pra gente e falava assim, esse é o caminho, vocês precisam se organizar, vocês precisam, se a merenda escolar tá ruim, vocês precisam se organizar e mostrar que ela tá ruim. Não é esperar cair do céu a solução, não, porque senão os políticos não vão enxergar, né? E aí, vendo a necessidade naquela época, eu venho da época em que tinha 2 greves, Dedé, no estado por ano. Por ano. Né? Pela necessidade que os professores tinham, né? E aí eles não tinham resposta, não tinha solução, vamos para greve, né? Chegou um determinado momento que os estudantes começaram a fazer greve junto com os professores, começaram a impulsionar o movimento que os professores faziam, porque era terrível, né? Era uma precariedade e que, infelizmente, nós temos até os dias de hoje, tá? Até os dias de hoje. Então, assim, mas naquela época era bem pior. Com certeza. E foi ali, Dedé, que eu comecei a entender. Eu falei, cara, aqui nós temos 2 lados. Nós temos o lado do político ali, que ganhou a eleição, né? E que quando der, ele faz. E do outro lado, nós temos a sociedade, o aluno, o professor, né? A escola que está caindo. Né? Só para você ter ideia, na época que eu estudava, teve sala de aula que foi interditada porque caiu o forro. Né? E a gente tinha que se mobilizar para aquilo. Né? Eu falei, cara, é necessário que eu entre nesse negócio. Eu preciso tirar essa ideia da cabeça e colocá-la para fora, compartilhar com as pessoas, porque é ruim demais. E ali eu comecei a entender que era um processo, né, que eu tinha que passar por um processo, eu tinha que me filiar a um partido político, eu tinha que estudar mais sobre a política, eu tinha que entender a sociedade nas suas divisões, né, como que é e por que existem divisões, né, infelizmente. E aí isso foi só fazendo essa vontade crescer. Aí eu me tornei secretário municipal da juventude e como secretário municipal eu passei a entender enxergar essa necessidade com muito mais força. Por quê? Porque eu comecei a olhar a secretaria, comecei a olhar as políticas públicas e falar, gente, nós estamos fazendo muito com pouco. Né? Precisa impulsionar, mesmo tendo ali um governo que acredita, como acreditaram e acreditam muito nessa causa, e aí eu tenho só tenho que agradecer, mas sempre pode mais, né? É possível fazer mais, é possível acreditar mais, é possível investir mais, né? Então nós não podemos ficar eu não posso ficar a vida toda gritando, dizendo, ei, investe aqui, ei, enxerga isso aqui, ei, dá para fazer dessa política pública um meio de transformação importante para essa cidade. Eu decidi entrar para ajudar a falar, ei, tem alguém gritando lá, vamos lá. Né? Pelo menos guiar e pavimentar. Guiar o pessoal, é né? Difícil, mas é possível. Então, assim, eu estou muito afim disso. Quando a gente fala em mudança, não é um caminho fácil, não. Não é. É um caminho tortuoso, cheio de desafios, né? Mas eu acho que é como a gente mudar de casa, né? Você mora ali numa casa a vida toda, num bairro a vida toda. Você sai dali, vai morar em outra casa, vai morar em outro lugar, né? Você demora, né? Se acostumar, é difícil você se desapegar. Eu, por exemplo, sou muito apegado. Eu sou apegado demais ao meu All-Star, eu sou apegado a amizades, eu sou apegado a tudo, sabe? Mas é preciso mudar. A gente precisa mudar, a gente precisa enxergar que se a gente não tiver esse espírito, não tiver essa coragem de mudança, né?
a casa que a gente mora, ela vai ficar a vida toda do mesmo jeito. Sim. Né? E não é legal. A gente precisa mudar, a gente precisa da vida, né? E principalmente a gente precisa buscar por dias melhores, né? Por moradias melhores, né? Por uma vida melhor. Então, mudar é necessário. Eu estava vendo também, que nas tuas redes sociais também estava em relação ao esporte, tinha umas fotos lá bacanas, junto com o pessoal lá do secretário de esporte também, né? Uhum. Achei bacana aquele movimento lá, né? Muito bom. Na Secretaria de Juventude, quando nós estávamos lá, nós criamos um projeto chamado Copa da Juventude, né? Que foi um projeto muito bacana também, em que nós tivemos, na verdade, a preocupação de não só de fazer uma Copa, né? Mas ir muito além disso. Né, pegar os times, né, lá da periferia, lá do campo, né, aquela galera que ninguém enxergava, aquele time que joga ali por esporte mesmo, por brincadeira mesmo, na comunidade, na rua, na quadra da escola, que entrega o ofício, né, que sofre ali para entregar o ofício. A nossa ideia foi pegar essa galera, trazer para perto e dizer, olha, nós vamos fazer uma competição, vocês vão, né, vai ter o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Só que antes disso, nós vamos conversar com vocês, né? Vai ter psicólogo que vai conversar com vocês, nós vamos falar sobre temas importantes, né? Empregabilidade para a nossa juventude, racismo, né? É importante. Vamos falar, vamos conversar, vamos dialogar. Depois que passar essa etapa, nós vamos jogar. E aí foi um sucesso. Foi impressionante, assim, a gente vê jovens nas rodas de conversa da Copa da Juventude, jovens chorar, sabe? Contar a realidade, falar como é que foi ali. Então, assim, de verdade, nós tivemos essa ideia, né, de unir aí esse lado de cuidado, né, com esse lado comunitário. E aí deu super certo e a Copa da Juventude foi um sucesso. Aí, além dessa Copa da Juventude, desse projeto Start, teve algum projeto a mais que teve uma ênfase grande igual a esses outros dois? Teve o Qualificampo. Não posso sair daqui sem falar no Qualificampo. Foram 980 jovens em 5 comunidades camponesas que foram alcançados pelo projeto Qualificampo. Um projeto, assim, com uma importância muito grande mesmo, Dedé. Só para tu ter ideia, quando nós começamos a enxergar, na verdade, que nós tínhamos criado o Projeto Start, né? Ele chegou, ele foi um sucesso. Nós tínhamos jovens ali que tinham um sonho de estudar no Senai e através do Start, através dessa parceria com o Senai, ele conseguiu entrar, ele conseguiu, né, teve jovem do Start, por exemplo, que antes de finalizar o curso, ele já teve que sair porque ele já conseguiu emprego através da nossa bolsa de oportunidades, né, dentro do programa Start. E aí um dia eu estava cumprindo uma agenda como secretário no campo, né, especialmente lá na Paulo Fonteles. E aí, conversando com uma senhora, ela começou a falar do filho que estava em casa, né, que ela precisava muito que o filho fizesse alguma coisa, porque ele ia para a escola, quando ele chegava da escola, ele ia prender os bezerros, e depois ele ficava em casa, e à noite, como ela falou, na boquinha da noite, ele ia lá na vila, sentava na pracinha, porque tinha, né, tinham vilas online, e aí ele ia lá usar a internet. Ela precisava que o filho dela fizesse mais alguma coisa. Eu conversando com ela, ela começou a me mostrar as coisas que ela tinha em casa, né? Ela tinha o cheiro verde, ela fazia o queijo, ela fazia doce com as goiabas do quintal da casa dela, né? E tava tudo bonitinho, tudo no pote. Aí ela falou, quando eu consigo ir lá na cidade, eu levo e eu vendo lá na feira. Aí eu falei pra ela, olha, o seu filho não tem celular? Ela falou, tem. Eu falei, ele não vai lá na pracinha usar a internet todos os dias? Ela falou, vai. Por que seu filho não ajuda a senhora a vender isso aqui pela internet? Ela falou, mas como é que vai ser isso, né? Não tem como. Eu falei, tem como sim. Senta aqui, tia. Aí nós vamos conversar e trocar ideias. Eu fui mostrar para ela, através do meu celular ali, o que as pessoas conseguem fazer com essa ferramenta e que o camponês também pode. É possível também para o camponês. Ela chamou o filho dela viu, ficou interessado, nós começamos a conversar e tudo. Parecia ali uma dica, mas na viagem da Vila Paulo Fonteles até Paraupebas, eu fiquei pensando, eu falei, olha, nós precisamos criar algum projeto voltado à juventude camponesa para que esses jovens eles sejam sucessores dos seus pais no campo. Eles vão sair dali, né? Os pais
tem um trabalho importantíssimo, o produtor rural, né, o pequeno agricultor dessa cidade, ele tem uma importância gigantesca. Chega na tua casa o que ele produz lá, né, você consome o que ele produz lá. E aí nós criamos o Qualificampo, um projeto de capacitação profissional para a juventude camponesa, e ele mesclou ali desde o curso de empreendedorismo até o curso de informática básica e avançada, né? Ele mesclava ali desde o curso de piscicultura, né, até noções básicas de empreendedorismo, por exemplo. Então, assim, nós conseguimos fazer isso. Porque aí tem aquele jovem que fala, não, eu não quero suceder o meu pai. Não quero estar ali, não quero ficar na roça. É um direito dele, quero ir para a cidade estudar. Bacana, que ótimo. Mas também tem os que dizem, não, eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui, eu quero ajudar o meu pai de alguma forma, mas como? Né? Precisa chegar, essa política pública precisa chegar. E o Qualificampo chegou para os dois, para o que queria sair e para o que quis ficar. E muitos que não queriam ficar, decidiram ficar, porque viram que ali dá para fazer vida, né? Dá para ajudar o pai, dá para ter sucesso. E graças a Deus o Qualificampo também foi um sucesso gigantesco. Foram 3 edições, né? Os 3 anos que eu passei na secretaria, que nós passamos ali, o Qualificampo funcionou nos 3 anos e foram 980 jovens atendidos em 5 comunidades. Então você imagina aí uma política pública chegar ali num lugar que ninguém esperava, né? E isso é muito bom. Por isso que eu te digo, é uma missão importante. Jovens, os jovens, a juventude da nossa cidade, nós temos uma missão muito importante, que é fazer acontecer com esperança e com coragem. E também foi um incentivo, né? Porque a gente fala tanto em novas matrizes econômicas, né? E de lá é uma, entendeu? De lá é uma. E a partir do momento que teve esse projeto bacana para incentivar o jovem a ter uma saída, uma forma de conseguir vender através das redes sociais online um produto da mãe dele, com certeza é uma forma de uma nova matriz aqui para nossa cidade, né? Porque a gente está muito apegado ao minério. Ao minério. E eu vou te falar uma coisa, Paraupebas, ela é uma cidade hoje que nós estamos assim em construção, né, diária, assim. Todo dia ela cresce um tanto, né? E a gente precisa entender que o minério ele vai acabar. Ele vai acabar. Sim. Ninguém sabe o dia. Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe o dia. Mas ele vai acabar. Então, nós temos que entender, nós temos que explorar o turismo. Se fala muito no turismo e eu acho muito bacana, né? Eu acho que tem saída, sim, através do turismo, né? Mas também tem saída através da agricultura familiar. Né? Aqui é muito forte. Nós temos o pessoal que mexe com piscicultura, né? Nós temos e você vai olhar, tem um monte de pequeno empreendedor de pequeno agricultor, né? Que está ali, que tem o tanque de peixe na sua terra, né? Que ele cuida do seu peixe. Então, assim, de verdade, a gente precisa mais do que nunca entender que as novas matrizes econômicas, elas estão aí. O que elas precisam? De investimento. O que elas precisam? Elas precisam de um olhar especial e que elas se tornem, através das políticas públicas, através do investimento do governo, né? Através de um olhar especial dos governantes, elas precisam se tornar fortes. Então, assim, para fortalecer a agricultura familiar, é necessário incentivo. Gente, senta, vai tomar um café, Dedé, com um produtor rural, um pequeno produtor rural, né? Um pequeno agricultor. O cara que vende ali, que vive vendendo a cebolinha dele, que vive vendendo ali o cheiro verde dele, a laranja que ele tem na terra. Eles têm histórias, assim, importantíssimas, né? Alguns criticam muito a ausência das políticas públicas. Alguns criticam muito a ausência de muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo. Por isso que eu te digo, é importante um olhar especial para todos os cantos dessa cidade. Para todos os cantos da cidade, principalmente lá os mais distantes, né? E eu vou te falar, a agricultura familiar, ela vai ser uma surpresa para Paraupebas em relação a essa matriz econômica. Ela só precisa ser impulsionada. É verdade. Outra coisa, a nossa cidade era tão abençoada que, vamos jogar aqui, água térmica. Temos água térmica lá em Olímpia, em São Paulo. Temos água térmica aqui em Goiás, né, que é lá no... Caldas Novas. E aqui também tem. Nós temos o Garimpo das Pedras, né? Ali que todo mundo vai para lá, todo mundo... Ali precisa de um incentivo, né? Em relação ao turismo, sei lá, uma pousada, um hotel ali para poder levar esse povo para lá. E assim, eu vejo muito essa questão do turismo, especialmente do turismo, muito forte.
muito forte. Tem melhorado muito. Olha, esses dias eu estava em Eldorado dos Carajás, fui conversar com um amigo lá, e num bate-papo que eu tive com ele, ele falou assim: Yuri, eu preciso ir em Paraupebas levar minha filha para conhecer o complexo turístico. Ou seja, tá começando. Tá começando. Tá aqui pertinho, mas tá começando. Colhendo frutos. Né? Falta investimento, falta incentivo, falta, né? Gente, mas ninguém consegue resolver tudo do dia para noite. É por isso que eu te digo, eu volto na juventude, eu volto nas mulheres, sabe? A garra que nós temos que ter, que as mulheres têm que ter, que o jovem tem que ter, de fazer acontecer e de pensar essa cidade a partir das pessoas. É possível, através de uma conversa, de um diálogo com as pessoas, você fazer as transformações que Paraupebas precisa e, principalmente, é possível através de um olhar, através de sentar, de tomar um café, tomar uma água e trocar ideia lá com a dona Joana do bairro dos Minérios, por exemplo, lá com a Celinha do bairro dos Minérios. É possível sentar, conversar, ouvir essas pessoas e pensar, porque dali pode sair ideias para novas matrizes econômicas baseado naquilo que eles fazem na comunidade. É por isso que é importante. Eu sempre digo, a classe política precisa andar e bater em muitas portas, né? Não é esperar que o povo vá até a gente, não. Acho que o político tem que ir lá, tem que sentar, tem que ouvir, porque isso é muito importante. E o turismo, ele tem se mostrado já muito forte, né? Mas eu acho que ainda falta bastante pra gente conseguir, assim. Tem muita gente que não concorda, acha que o turismo não vai ser uma matriz econômica, uma futura matriz econômica para Paraupebas, mas eu acho que vai ser. Mas nós não podemos também nos prender só a ele, porque daí vai acabar o minério e aí nós vamos ficar presos só ao turismo. Por isso que é importante a gente pensar na agricultura familiar também. Por isso que é importante a gente pensar, sabe, na pecuária também, né? Vamos pensar em tudo, gente. E Paraupebas é uma cidade que todos os dias a gente vê que ela surpreende em diversas áreas. Então, assim, de verdade, é importante chamar o pequeno agricultor para conversar, o fazendeiro para conversar, né? E entender que os dois ali conseguem fortalecer essa cidade, conseguem pensar Paraupebas a partir disso e também a partir dessas ideias e desse trabalho que os dois lados fazem, é possível sim criar novas matrizes econômicas. E o turismo também. Com certeza. Quando a gente fala em novas matrizes, né, a gente vai aqui nesses interiorzinhos aqui de Minas, de São Paulo, as pequenas cidades têm pequenas fábricas, porque Sim. o pessoal produz muito lá, muita fruta, muito leite, entendeu? Uhum. E aqui na nossa cidade já devia ter pequenas fábricas, tem as cooperativas, né? Mas falta também esse olhar também para essa... Falta incentivo para as cooperativas. Tem muita cooperativa boa e forte aqui. Muita, né? Eu conheço, ali pertinho da minha casa tem uma. Né? Então, a que mexe com polpa de frutas. Sim. É uma cooperativa forte, né? Mas falta esse incentivo, né? Eu acho que falta e é possível ainda. Eu até entendo, nós nos preocupamos, Paraupebas, os governantes da nossa cidade, eles se preocuparam muito durante esse tempo em informar essa cidade. Nós não conseguimos. Tá aí o esgoto a céu aberto, né? Tá aí o problema habitacional, né? E que não é um problema agora do governo do Darcy, do governo de agora. São problemas de vários governantes, porque é uma cidade que ela cresce muito. E rápido. Né? Muito rápido. Né? É por isso que eu te falo, nós precisamos pensar Paraupebas, não é para daqui a 4 anos ou para daqui a 2 anos, é para daqui a 50 anos. É pensar nas novas gerações. Eu não tenho um filho ainda não, mas todos os dias quando eu saio da minha casa para conversar com alguém, eu sempre volto. Tem dias que eu volto muito feliz, mas tem dias que eu volto muito triste e preocupado. Eu falei, meu Deus, quando eu for pai, que Paraupebas que os meus filhos vão viver? Né? Então, eu preciso pensar nisso. Você precisa pensar nisso. Por isso que eu te falo, é importante, muito importante que essa cidade ela siga caminhos voltados ao futuro, né? Mas que agora, no presente, nós precisamos tomar decisões importantes. É por isso que eu falo, Paraupebas não tem só mazelas para mostrar para as duas cidades. Eu fui mês passado em Canaã fazer um trabalho lá, né? Porque a gente também trabalha com marketing, a gente tem uma agência, né? A minha formação é marketing também, né? Para quem não Legal. sabe. Aí, deixa eu te falar que a gente foi lá, a gente conversando com o pessoal lá e falou que Paraupebas é bacana, eles estão investindo muito em relação à inovação digital. Aí citou o projeto Start, entendeu? Eu falei, olha, outra cidade está reconhecendo um projeto que está ocorrendo em outra cidade. Teve um pessoal da prefeitura de Canaã, quando eu estava na Secretaria de Juventude aqui, que eles vieram e assistiram, inclusive, uma aula
Teve acho que, se eu não me engano, eram 3 pessoas, porque parece que lá a Secretaria Municipal da Juventude é junto com a Secretaria Municipal da Mulher, se eu não me engano. E eles vieram um representante da Juventude, a secretária e mais uma outra pessoa, um técnico, e eles assistiram uma aula do Start lá no Centro de Referência de Juventude, que fica localizado lá na Popular, na Casas Populares 2. Eles foram lá, assistiram uma aula e saíram de lá encantados, assim. Por quê? Porque eu acho que você investir na capacitação profissional do jovem é você preparar ele, tornar ele parte daquilo que tem na cidade, né? Só que o Start, o programa de capacitação profissional que nós criamos ali dentro da Secretaria Municipal de Juventude, ele foi muito além disso, né? Não foi só preparando o jovem para ele trabalhar lá na Vale, né? Foi muito além disso. Hoje nós temos jovens que foram alunos do Start, por exemplo, e que conseguiu abrir o seu próprio negócio, né? Nós temos tivemos um outro projeto também muito bom, chamado Passos para Empreender, que já foi em parceria com o Sebrae. Foi um sucesso. O jovem ficava ali dentro do Centro de Referência de Juventude, no laboratório de informática, aprendendo através do Sebrae o passo a passo de como ele abrir a sua empresa, como que é para ele abrir a sua empresa, o que ele precisaria, né? Quais eram os caminhos para que ele tenha sucesso no negócio dele, independente de qual foi o negócio, né? Nós tivemos 500 alunos do Passos para Empreender em 2 edições. Tem jovem hoje que tem o seu próprio negócio. Tem jovem que foi aluno do Qualificampo, que abriu o negócio lá na Palmares 1, no Palmares Sul, né? Então, olha só. Lá na Palmares Sul, inclusive, eu cito o Gabriel. Então, assim, tem muita gente boa que vem das políticas públicas, né? E que deram muito certo. Eu sou fruto de política pública também. Eu fui aluno do Navega Pará, né? Lá atrás. E eu sei a importância que é as políticas públicas chegarem na casa dos menos favorecidos. É muito importante. E isso também é pensar a cidade, é pensar o estado e é pensar o país lá na frente, né? Criar políticas públicas é muito importante. A gente vem em preparação para empreender nos Estados Unidos, eles começam cedo, né? A molecada, o sonho deles não é, eu vou trabalhar em tal local, não, eu vou abrir meu negócio, entendeu? Isso. Já começa cedo. E aqui na nossa cidade, como tem muitos jovens, entendeu? A partir do momento que a gente começa a acreditar e a investir nessa parte da juventude, nessa parte de empreender, na parte digital que hoje não, já vai um tempão, né? Muito tempo. Que está em alta. Ela está só se fortalecendo. Sim. Só está crescendo cada vez mais. É bem importante mesmo. Nossa juventude estava precisando disso, entendeu? Precisa muito. E aí, Dedé, eu vou te falar que não só a juventude, tá? Não só a juventude. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos grandes exemplos de políticas públicas, de projetos voltados, inclusive, para as mulheres, que tornam mulheres da periferia, por exemplo, lá da cidade do Rio de Janeiro, grandes empreendedoras, sem precisar sair dali da favela, sem precisar sair ali da comunidade dela, né? É a força da política pública, a importância da política pública. Eu sempre digo, olha, você vai ali no Recife, por exemplo, você vai no Pernambuco, você vai no Ceará, você vê tanta pobreza, né, no interior, ali nos interiores, sim, você vê, mas você também vê muita política pública alcançando muita gente, né? E eu sempre atribuo isso à necessidade que aquele povo tinha, né, que aquele povo tem. Nós não podemos deixar Paraupeba chegar a esse ponto. Isso. Nós não podemos. Nós precisamos entender que agora é uma cidade nova ainda, mas que está crescendo demais, né? Mas nós precisamos fazer com que essa cidade agora, as pessoas sejam alcançadas por políticas públicas e que através dessas políticas públicas elas possam ajudar a transformar essa cidade. Por exemplo, existe no Brasil, inclusive é no Pernambuco, o SIM, o Sistema Integrado da Mulher. Ali dentro de uma clínica, a mulher vai lá, ela tem desde o exame ginecológico até tirar sangue para o mercado de trabalho ali, para ela ir para o exame que precisa para o mercado de trabalho. Ela tem consultas com psicólogo, com psiquiatra, se for necessário, dentro de um sistema unificado voltado para as mulheres. Por que nós não podemos fazer isso em Paraupebas? Nós podemos sim. Nós precisamos esperar as mulheres chegarem ao grande problema, né? Criar um problema de ver uma mulher que está sofrendo, que está precisando, para poder criar um programa como esse. Não, nós podemos fazer agora, né?
Nós podemos fazer agora. Então, assim, é possível, é preciso, é necessário. Aí eu vou voltar de novo à juventude. Você vai lá no Ceará, em Fortaleza, você tem a Rede Cuca. Depois você pesquisa. É gigante. O jovem, ele entra lá, ele tem curso de línguas estrangeiras, né? Ele tem incentivo para ele se tornar um jovem empreendedor de sucesso, e de lá já saíram grandes jovens empreendedores que estão ali em Fortaleza, no Ceará, que saíram de lá, que montaram grandes negócios fora. Você tem lá, saiu da Rede Cuca, por exemplo, em Fortaleza, grandes atletas através de programas esportivos dentro da Rede Cuca. Então, assim, olha só, nós temos exemplos bons e importantes aqui no país, né? Pertinho da gente. Então, é possível Paraupebas ter tudo isso, sabe? Eu acho que só falta talvez essa boa vontade da classe política de fazer isso acontecer. Muita coisa já foi feita, muita coisa. Nós já avançamos demais, porque se você olhar Paraupebas de 10 anos atrás, de 15, de 20 anos atrás, nossa, nós não estamos tão ruins assim, não. Claro que tem muita coisa que está errada e que precisa melhorar. Mas eu vou te falar uma coisa, Dedé, é possível. É possível, só precisa ter coragem e principalmente ter aquela esperança que eu falei lá no início. A gente está numa terra bem rica, hein? Bem rica, promissora, cheia de gente com vontade, né? Paraupebas, olha, Dedé, eu te desafio a encontrar um povo mais feliz, mais alegre do que o paraupebense. É impressionante a alegria que essas pessoas têm, né? Nós, paraenses, a gente já tem isso ali na raiz, né? Mas o parauapebense, eu acho que por ser essa mistura cultural, né, é um povo muito gostoso, é um povo muito alegre, né, um povo divertido e principalmente um povo que não perde a esperança. É por isso que esse ano eu escolhi esperança. A palavra vai ser esperança. Eu vou falar dela sempre, sabe? Porque eu vejo uma cidade que acredita muito no seu povo, né? Um povo que acredita muito na sua cidade, na sua terra, na sua bandeira, e isso é muito importante. A nossa região tem algo especial, né? É uma cidade que acolhe todo mundo que vem para cá se dá bem. Verdade. Eu não vi alguém que chegou aqui para a cidade e falou assim, não, eu não vou ficar aqui mais não, eu vou embora, eu vou voltar para minha terra. Não, todo mundo que vem é picado, fica aqui mesmo. Fica aqui, toma logo um açaí e fica por aqui. Né? Isso é muito bom. Assim, qual que é o nosso diferencial? Paraupebas é uma terra muito acolhedora. O povo daqui é um povo muito acolhedor, né? Isso. Não vou longe, meu pai é do Paraná. Meu pai chegou aqui há 35 anos atrás. Né? E meu pai está aqui... Nossa, um tempo desse, uns 3 anos atrás, eu cheguei a falar para ele, pai, o senhor não está trabalhando mais, né, com trator, com essas máquinas pesadas, o senhor não pensa em voltar para lá, para ficar perto das suas irmãs e tal? Ele falou, ei, eu não saio do Peba só morto e quero ficar aqui ainda, quero ser enterrado aqui. Né? Minha mãe é aqui do Tocantins, meus avós são ali do Maranhão, todos aqui, né? Tem um amor por essa cidade, assim, gigantesco. E isso é muito forte, porque eu acho que isso vem muito da história dessa cidade, né? Isso vem muito das pessoas que vivem aqui. Então, por ser esse caldeirão de gente de tudo quanto é lugar, né? Isso nós vamos misturando tudo, igual fazer uma sopa, né? Você vai temperando, e quanto mais tempero, melhor ela fica. Paraupebas é sensacional, assim, é uma terra de gente acolhedora, de gente feliz, de gente amorosa. Aí eu volto lá no início da entrevista de novo e te falo, teria como eu não ser um filho apaixonado por essa terra? Não tem como, eu amo Paraupebas de verdade. É quase impossível não se apaixonar por aqui, né? É uma cidade maravilhosa. É uma cidade boa. E para mostrar para essa cidade toda, fala pra gente, então, você é pré-candidato a vereador. Estou pré-candidato a vereador. Estamos construindo isso juntos com pessoas incríveis, né? Donas de casa, operadores, pessoal do campo, né? A galera da bike, do grau, juntando todo mundo, do movimento estudantil, escutando todo mundo e enxergando que é necessário que toda essa história que eu construí, ela me credencia, né? Ela me preparou, né? E hoje eu me sinto muito preparado para esse desafio. Então, estou pré-candidato, tenho andado muito, tenho conversado com muita gente e, repito, me sinto muito preparado para isso. E eu quero fazer juntar um pouco desse amor que eu tenho pela minha cidade, pela minha gente, pela minha terra, juntar um pouco da experiência que eu adquiri como secretário municipal, juntar um pouco da indignação que eu peguei lá no movimento estudantil, de ver que muita coisa poderia ser feita e não era feita, né?
não eram feitas. Juntar tudo isso e tornar ela num projeto político, porque eu acredito muito que a política ela é um meio de transformação importantíssimo, né? Mas alguém tem que se colocar, né? Então, eu acho que precisa ter coragem e isso eu, graças a Deus, tenho de sobra. Eu sou um cara que eu adoro desafios e esse ano eu vou encarar isso com muita coragem, com muita força de vontade e principalmente com esperança. Que é o importante. Que é o importante. Então é um desafio que está validado, né? Está validado. Validado. E eu acho que hoje, né, mais do que nunca, a juventude precisa se colocar nesse meio, né? A política, ela é importante, ela é um meio de transformação, assim. Eu fico muito feliz quando eu vejo um jovem se filiar a um partido político, um jovem participar da roda de conversa de um grupo político lá na comunidade dele. Eu fico muito feliz. Falta muito ainda. E por que falta muito? É porque o jovem não quer? Talvez e também. Só que principalmente porque a sociedade ela está desacreditada da política. É difícil demais você chegar e falar a palavra renovação. É difícil você falar a palavra esperança. É muito difícil. Mas aí eu vou sempre repetir a mesma coisa. Nós precisamos ter esperança. Nós precisamos acreditar em alguém. Acreditar em algo, né? Nós precisamos nos colocar. E assim, eu confesso para ti, eu tenho me entristecido muito andando, conversando com as pessoas. E por quê? Porque eu vejo que as pessoas elas estão muito revoltadas, né? E a revolta ela não é boa. Então vamos pegar dessa revolta e vamos tornar ela parte dessa ferramenta importante de transformação que é a política. Então eu decidi me colocar nessa posição e vamos lá, vamos ver o que vai dar. De certa forma, essa revolta aí é com bastante razão, né? Com razão. Olha, eu sempre falo, as pessoas elas estão cobertas de razão por estarem revoltadas com a política. Gente, nós vivemos hoje no Brasil um extremismo, sabe? Assim, louco, uma briga, um ódio dentro de casa. Filho não fala com o pai por causa de política, não fala com a mãe por causa de política, não fala com a esposa por causa de política, briga, né? Gente, vamos lá, né? Vamos parar com isso, vamos sentar, vamos pensar junto. As diferenças, elas são super importantes. Você pode pensar diferente de mim, né, de vários aspectos. Nós precisamos nos respeitar, acima de tudo. Nós precisamos entender que o Brasil ele é mais importante, que Parauapebas ele é mais importante do que o extremo. Nós precisamos entender que enquanto nós estamos aqui brigando, né, por A, por B, tá aí um monte de problema que precisa ser resolvido. E que ninguém vai resolver do dia para a noite, mas que nós precisamos começar a resolver. Muita coisa já foi feita, muita coisa. Mas é uma cidade que cresce muito e com esse crescimento, consecutivamente, crescem também os problemas, os desafios, né? E nós precisamos olhar para isso. E aí, a partir desse olhar, a gente começa a enxergar Parauapebas para daqui a 30, 40, 50 anos e preparar a cidade para esse tempo. Preparar a nova geração para esse tempo. Pavimentar essa cidade para as futuras gerações. Então, é muito importante que nós possamos entender que a política ela é uma ferramenta de transformação importante e necessária, mas nós temos que começar logo e entender que discussões pequenas, né, elas não vão nos levar a lugar nenhum. Eu sou cristão, né? Sou cristão, venho de uma família cristã e eu sou um grande defensor da família, porque eu acredito muito, sabe, que o que você aprende ali na tua família, sabe, o que você vê, né? Eu tenho uma grande referência na minha vida aqui, que são os meus pais, né? Eu vi o meu pai subir e descer essa serra, né? Assim, debaixo de chuva, ir para parada debaixo de chuva, né? Eu vi a minha mãe ali vender Avon, vender Boticário para ajudar o meu pai, vender Tupperware para ajudar o meu pai em casa, sabe? E eu tirei dali os maiores ensinamentos da minha vida, né? Assim, a minha família é a minha base. E hoje eu vejo que a política, ela tem destruído as famílias brasileiras. Infelizmente, o extremismo, né? A raiva, o eu não concordo contigo, então se eu não concordo contigo eu vou pra cima de ti. Ah, eu não concordo contigo, então vamos separar, né? Gente, o que é isso? A família, ela é uma base, ela é um seio muito importante. E eu, de verdade, acho que a política ela precisa ser um meio de transformação e não um meio de separação. Nós não podemos fazer da política um campo de guerra. Nós precisamos fazer da política um campo de ideias.
né? Propor ideias e, principalmente através dessas ideias, fazer da política um campo de transformação social. É por isso que eu digo nós porque eu já estou na política, então vamos embora. Nós precisamos enxergar a política e fazer a política de forma diferente. É isso aí, a política tem que ser debatida dentro do campo de ideias, né? Exato. E bem antes da política, do Estado, vamos jogar aqui no início da civilização, a família. A família. Veio a família. Família, gente. Depois veio o Estado, depois veio a política, entendeu? O resto veio depois, mas o mais importante é a base, né? A base. E dali saem os grandes ensinamentos. A primeira escola, né? É ali, é dentro de casa. Sabe, eu acho que é necessário. Hoje meu pai já não está mais trabalhando como operador de máquinas pesadas. Hoje meu pai mora na roça e sempre que eu tenho a oportunidade eu estou ali, né? Todo final de semana eu vou estar lá nesse próximo final de semana. Todo final de semana eu estou ali, sabe? Porque, gente, eu tenho quase 30 anos. Até hoje eu aprendo todos os dias com a minha família. Todos os dias com meu pai e com a minha mãe, sabe? O meu avô, seu João Rocha, cabra bom, sabe? Veio lá do Maranhão, entrou na política aqui em Paraupebas, foi presidente de associação lá ali do bairro Rio Verde. Um cara que me ensina muito, tá lá com 81 anos e todo dia ele me ensina alguma coisa. E um dia desse ele me falou um negócio que me marcou muito. Ele falou, você tem que entrar na política pensando nas pessoas, porque se você pensar só em você, pare de fazer a política, porque uma hora ela vai ter fim e o seu fim vem junto com ela. Então aquilo ali me motivou e me motiva muito, assim, a pensar nas pessoas, a olhar para as pessoas. Então, assim, olha só da onde eu tirei isso, né? Do meu avô, né? Do meu pai, né? Então, poxa, a família ela é muito importante mesmo. Então, eu espero que as famílias elas não sejam nessas eleições de 2024 destruídas porque alguém dentro de casa pensa diferente de você, pensa diferente de mim. Mas que as ideias elas sejam fortalecidas ali. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma família dizer assim, nós decidimos que o fulano vai votar aqui, o ciclano vai votar aqui, tá tudo bem, obrigado. Ainda existe família assim. Eu fico muito feliz, porque eu acho que esse é o caminho, é o campo das ideias. Nós temos um exemplo de uma família política, Dedé, no Brasil, muito forte, que é a família Ferreira Gomes, lá no Ceará. Eu não sei se você tem acompanhado. Eles estão se degladiando. O Cid Gomes é a oposição agora do Ciro, porque pensa diferente. O Ivo Gomes, que é prefeito de Sobral, é a oposição dos dois irmãos. Então, assim, cada um tá de um lado, né? E é uma família que fala em política, que fala em transformação. É uma tragédia, porque é uma família muito boa. E bem antiga lá, bem antiga, né? E é uma família muito, assim, tradicional, inclusive na política do Ceará e brasileira, né? Então, assim, eu de verdade me entristeço muito quando eu vejo esse extremo separar famílias, criar problemas dentro de casa. Porque a ideia seria o seguinte, se uma família tem gente que é do lado A e gente do lado B, mas tem que ter um propósito só, o bem-estar da cidade, do estado, do país, da comunidade, né? Gente, não precisa o político ter 1 milhão de seguidores. Precisa ele ouvir a pessoa que está do lado da casa dele. Sim. Do lado da casa dele, ele vai encontrar solução para algum problema. O político ele tem que aprender a ouvir. Político que não senta para escutar, para conversar com as pessoas, ele tem que sair da política. Ele tem que sair da política, porque primeiro que ele não nasceu preparado, ele não nasceu pronto para ser político, né? Ele tem que estar ali muito perto. Político que não consegue sentar na mesa e comer com a família dele, jantar com a família dele e falar da cidade, ele tem que sair da política. Ele tem que sair da política. Você precisa entender que as pessoas elas são mais importantes do que o teu partido político, do que o meu partido político. Que as pessoas são mais importantes do que o que nós pensamos sobre a classe A, a classe B. As pessoas, a cidade, o estado, o país, né? Olha quanto nós já perdemos por causa desses conflitos, né? Por isso que eu te digo, é muito importante que o político ele comece dentro de casa. E aí eu vou dar um conselho para os eleitores. Eu sou muito família, então eu preciso falar isso, né? Eu preciso dar esse conselho, porque se eu fosse votar esse ano, né, como eu vou votar, mas se eu fosse só votar, né, não fosse, né, entrar nesse desafio, esse ano eu iria observar muito isso, como eu vou, tá? Vou observar muito isso. O político que não é bem em casa, ele não vai ser um bom prefeito, ele não vai ser um bom vereador, ele não vai ser um bom vice-prefeito. O político que não tem uma boa convivência com a família dele, como é que ele vai ter uma boa convivência com os pares, né?
Como é que ele vai ter uma boa convivência com a associação que ele talvez hoje pensa contrário? Ele precisa conversar com todo mundo. Ele precisa entender todos os lados. Então, nós precisamos entender que a política é transformação e não destruição. A política é igual quando você vai se casar, quando você vai na casa da mulher e você vê a mulher tratando a mãe. A mãe ruim, né? Ruim ou bem. Isso virou até ditado popular, né? Conselho popular das avós, né? Das mães, né? Isso. Olha, minha filha, se você vê que ele não trata a mãe dele bem, ele não vai te tratar bem. A política é do mesmo jeito, você tá correto. Do mesmo jeito, cara. A gente tem que entender que é transformação e não destruição. Pois é, Yuri, a gente trouxe aqui a Juliana, lá da Vila Sansão. Uhum. Ela falou, tem que trazer aqui o Yuri um dia. A gente trouxe aqui o Pete, que é do Bike Club, né? Só falou pessoas boas aí, só amigos, queridos. Só gente boa. A Juliana, inclusive, ela participou do projeto Qualificampo, colaborando com a gente, com a Secretaria Municipal de Juventude lá. Ela nos ajudou muito lá. O Pete, aquele menino, ele só tem... Aliás, eu sempre digo assim, ele só não tem tamanho, né? Isso. Porque ele não cresce. Mas pensa num líder. Aquele menino é um líder. Eu falei pra ele, olha, se prepara porque a política de Paraupebas precisa de você, né? A classe que você defende, né? A galera da bike, ela precisa de você. Então, assim, de verdade, aquele menino é um líder. Ele tem um poder de chamar gente, de reunir gente, que é, assim impressionante. E eu vou te falar uma coisa. Esses dias, domingo passado, eu participei de uma ação que eles organizaram, a galera do Grau, o pessoal do Grau, e foi um evento muito bacana, um evento beneficente. Eu vi lá saindo caminhonetes e caminhonetes com alimentos para as pessoas carentes, para as comunidades. Eles foram entregar depois, né? E foi só uma tarde de brincadeira ali da moto. Eles foram brincar de moto, de bike e decidiram, não, hoje só quem vai entrar na brincadeira é quem vai trazer um alimento para a gente poder entregar para famílias que precisam. Olha só, né? Quantas vezes a gente não para, às vezes, incriminar, criticar essas pessoas, esses jovens, né? E a galera do Grau, eles têm um trabalho muito bonito nessa cidade, muito bonito mesmo, tá? Às vezes eu até brinquei, até falei pra eles, né? Não foi nem brincadeira, foi realidade mesmo. Eu falei, falta vocês mostrarem isso, né? Então é uma galera que tem um trabalho muito sério. E o Pete, Frazão, tem o Nixon, que inclusive é aqui do bairro da Paz. É uma galera muito top e que eles pensam sociedade, que eles enxergam Paraupebas de uma forma muito bacana. A gente vê lá uma tatuagem, vê ali um brinco, vê ali uma moto, aquela bicicleta que eles empinam e a gente, por conta disso, não para ouvir essas pessoas. Ei, aqueles caras têm uma ideia para Paraupebas e para a juventude de forma muito bacana. Então, é por isso que eu te falo, tem que ouvir todo mundo, tem que sentar com todo mundo, tem que conversar com todo mundo, tem que ter essa sensibilidade e isso é muito importante. O Pete é uma grande referência, viu? E essa é a intenção do Trilhos Podcast. A gente escuta todo mundo aqui. Quando ele veio aqui, ele falou pra gente que ele tinha comprado a bike dele, né? Aí ele começou a caminhar com a bike dele e percebeu que tinha alguns amigos que estudavam com ele que estavam com depressão. Uhum. Aí ele falou, vamos andar de bike para ver se fica um pouco melhor. Aí com isso começou o Bike Club. Olha aí, surgiu de um problema de uma pessoa, né? Isso. É isso, eu acho que você tem que ter essa sensibilidade, né? E hoje eles são um grupo gigante aí. Lá no dia mesmo que eu estive com eles ali na FAP, nossa, eu acho que tinha mais ou menos ali umas 1.000 pessoas, viu? Muita gente, muita gente. Eu vi, acho que 2 ou foi 3 caminhonetes que eles conseguiram sair de lá cheia de alimentos. Depois eu vi um vídeo que eles fizeram já fazendo a distribuição. Isso é bonito demais, isso é muito bonito. Através de uma brincadeira, de um esporte, né? Eles estão também fazendo bem. Então isso é muito importante e precisam ser enxergados, sabe? Eles precisam demais serem enxergados. Isso é muito, muito bom. E aí nós temos mulheres que fazem isso em Paraupebas, né? Quantas mulheres não desenvolvem projetos sociais na comunidade que não são enxergadas ali, que são né, um grupo pequeno às vezes, mas que gera um impacto social na comunidade delas, na rua, no bairro delas, gigantesco. Por isso que eu te falo, Paraupebas é formado de gente muito competente, de gente corajosa, sabe? Jovens, mulheres de coragem, e isso é muito, muito, muito importante mesmo. E essas pessoas precisam ser enxergadas e os investimentos, as políticas públicas precisam chegar lá, precisam alcançar essas pessoas, precisam alcançar esses grupos, né? E isso se faz através da política.
Eles precisam só de uma oportunidade. De uma oportunidade. E isso se faz através da política. Isso, com certeza. Antes da gente encerrar aqui, Yuri, quer deixar... Encerrar? Não, eu quero deixar uma mensagem para o pessoal aí, para nossa audiência, para a tua audiência. Claro, dizer que através do podcast, através do Tribos, ter a oportunidade de falar para as pessoas sobre esperança é muito bom. E que esse ano de 2024, que esse desafio que será as eleições de 2024, nós tenhamos coragem como eleitores, como cidadãos, de fazer as transformações que essa cidade precisa através da classe política. Mas que, acima de tudo, nós tenhamos esperança. Vamos ter esperança em dias melhores e para isso a gente precisa ter muita coragem para fazer acontecer. Então, que o espírito parauapebense de pessoas guerreiras, de pessoas batalhadoras, esse espírito ele de verdade se faça vivo e se faça forte nesse ano de 2024. E te agradecer pela oportunidade de poder falar isso para as pessoas e poder conversar contigo, porque eu queria vir aqui faz tempo e eu estou muito feliz de estar aqui contigo. A gente até marcou algumas vezes, mas teve alguns contratempos. Né? Quando eu estava na secretaria era tudo muito difícil, porque eu só tinha hora lá para entrar, eu não tinha hora para sair, né? Um dia até uma senhora falou assim: nossa, engraçado, eu vejo você sair daí todos os dias no finalzinho da tarde, todos os dias, às vezes à noite, né? Eu falei: olha, eu acho que o espírito público ele tem que ser assim, sabe? Eu acho que eu tenho uma missão, eu estou contratado para isso, né? De ser secretário, como eu estava naquela época, eu recebo por isso e é a senhora que paga o meu salário. Então, ainda bem que a senhora está me vendo sair daqui todos os dias. E acredite, eu estava lá até agora, era trabalhando. Isso é muito bom. Então, isso acabou que me atrapalhou em algumas coisas, assim, fora de poder vir aqui, de poder bater um papo. Mas também valeu muito a pena, porque nós fizemos muita política pública, alcançar muitos jovens nessa cidade. E isso já me deixa feliz, com a sensação de dever cumprido, mas com a vontade e com a certeza de que é possível a gente fazer mais, e eu peguei esse é possível fazer mais para incluir ele na política e fazer necessário a minha participação nela. A gente estava até conversando em office aqui, no off aqui, que eu não conhecia ele pessoalmente, mas conhecia alguns parentes próximos também, né? Pois é, conhece a minha família. Que bom. E te garanto, são todas pessoas maravilhosas. Não, são gente boa demais. Eu conheço elas, tem o quê? Tem uns 7, 8 anos, mais ou menos. É muito Minha tempo. família é uma família assim. O meu avô, por exemplo, aqui, meu avô tem quase 39 anos de Paraupebas. O meu pai tem 35. Né? Então, assim, é uma família pioneira na cidade. É uma família que ajudou a construir essa cidade, que viu o crescimento dela. Eu sempre digo que a minha família, ela sofreu e se alegrou também. E tudo isso porque esteve acompanhando aí o crescimento de Paraupebas, o desenvolvimento da nossa cidade. E até hoje eu vejo uma família assim, muito, muito crítica quando as coisas estão erradas, mas principalmente uma família que acredita muito nessa cidade, né? Eu tenho primas empreendedoras, né? Tenho primos empreendedores. Todo mundo é uma família muito grande, uma família tradicional aqui em Paraupebas, uma família pioneira, e eu sou muito feliz de fazer parte dessas duas famílias, a família Santos Rocha e a família Sobieski, porque de verdade é formado por gente de coragem, por gente de esperança e principalmente por gente que tem um amor por essa cidade como eu tenho. Então eu tenho essa raiz também. Só faltou falar se realmente tem mesmo uma descendência polonesa aí, né? Tenho descendência. Minha família, a Sobieski é descendência polonesa, né? Meu avô era gaúcho, né? Mas os pais vieram de lá, né? Da Polônia. E o meu pai saiu... Depois meu avô foi para o estado do Paraná, lá surgiu o meu pai. E aí o meu pai, na adolescência ainda, veio para o Pará. Né? Aliás, jovem, né? Veio parar em Parauapebas, aqui casou, aqui constituiu família. A minha mãe vem de uma família maranhense, né? Meu avô e minha avó, seu João e dona Joana, guerreiros, sou apaixonado pelos meus avós. Eles são do Maranhão, né? Mas passaram uma temporada ali no Tocantins, lá surgiu a minha mãe, e aí veio se encontrar aqui uma tocantinense e um gaúcho, né? E estão aí até hoje, ajudando a construir essa cidade como bons parauapebenses. Eu sempre digo assim, vocês são parauapebenses também. Isso é muito bom. Eu tenho um irmão, tenho um sobrinho lindo, você precisa conhecer. Olha, acho que eu sempre digo, a criança mais inteligente do Brasil é o Ícaro, é o meu sobrinho. E é isso. E hoje, para encontrar o Yuri, onde encontrei nas redes sociais? Yuri Sobieski, meu Instagram.
Instagram, Facebook também. Tá vindo algumas novidades aí, né? Porque, como eu te falei, eu sou apaixonado por gente, por história, né? Então, já eu vou ter a oportunidade aí de ficar um pouco mais perto das pessoas, de histórias de pessoas anônimas e tal. Mas eu vou compartilhar isso depois contigo. E quem sabe você não vai ser uma dessas pessoas com quem eu vou conversar. Não, vamos trocar de lado, talvez. Com certeza, vai ser bacana. E vou te dar uma dica, vai ser sobre 4 rodas. Então vai ser muito bacana. Então já vem algumas novidades aí. Mas hoje nas redes sociais, meu Instagram, Yuri Sobieski, Instagram e Facebook. É isso. Então é isso aí, né? Yuri, foi um prazer te conhecer pessoalmente, de eu bater esse papo contigo aqui no Tribos Podcast. Pra você ter conhecido o estúdio aqui, né? Devia ter vindo muito bonito. Bem antes, né? Não, e muito bonito. Eu assistia quando... Eu até te falei, né? Eu assistia quando era você e o outro... O Newton, né? O Newton, né? Que tem que voltar, inclusive, para te ajudar. Mas você é sensacional. Bom te conhecer demais. Te agradecer por essa oportunidade de poder falar para as pessoas, poder conversar com as pessoas, mas principalmente de trocar ideia com você. Assisto, tenho acompanhado grandes amigos que passaram por aqui, né? O Pete, vi o Jade Menezes passar por aqui, guerreiro também muito querido, Sueli Guilherme, minha amiga querida, enfim, vi pessoas muito legais passarem por aqui. Eu falei, um dia eu vou lá. E aí hoje eu tive essa oportunidade e eu quero te agradecer de verdade e te parabenizar pelo programa. Obrigado, e é isso aí. Yuri, para você, eu desejo toda a sorte do mundo. A jornada não vai ser fácil, vai ser uma jornada difícil, mas é através da jornada difícil que realmente se encontram os grandes homens, né? E para ti eu desejo toda a sorte do mundo e todo o sucesso do mundo, tá? É só ter coragem e esperança. É isso aí. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, tá bom? Valeu. E é isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente está na meta aí de alcançar aí os 50 mil inscritos. Com certeza vai alcançar daqui para o meio do ano e depois chegar aos 100 mil inscritos, tá? A gente conta com você. Segue nossas redes sociais lá, o Instagram, o Facebook, o TikTok, o Twitch, o Rumble. Tem um monte aí, tá bom? Um abração e até mais um episódio do Tribos Podcast.